Retornando ao vídeo, né, que foi cortado. Então, continuaremos aqui, lei de Ohms. Quando a gente fala de lei de Ohms, tá, a gente vai falar sobre resistência, tensão e intensidade da corrente. É a relação, né, desses três elementos aí. Então, a resistência é medida em ohms, como nós vimos. A tensão ou diferença de potencial DDP medido em volts. E a intensidade da corrente elétrica é medida em ampere. Qual a fórmula? São fórmulas, né? Aqui eu coloquei duas, tá? Então, a primeira aqui, que nós estamos vendo aqui em cima, nós temos U igual a R vezes I. U, tensão, igual a resistência vezes a intensidade da corrente. E aqui embaixo nós temos a resistência, que é igual a tensão, U, dividido pela intensidade da corrente. Bom, como é que eu vou resolver os exercícios, né? Então, eu coloquei dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo está aqui. Um resistor ôhmico de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. Como vou calcular isso? Primeiro vamos ver o que o problema nos dá. O problema, ele deu para a gente 10, que é a resistência, está aqui. Ele deu a corrente elétrica, que é 1 ampere. Só que o que eu quero? Potencial, tá? A DDP ou a tensão. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula será U é igual a R vezes I. Então, 10, que é a resistência, I, que é 1. Então, 10 vezes 1 é igual a 10 volts. Não pode esquecer a intensidade, a unidade de medida, tá? Segundo exemplo. Ao ser estabelecida a DDP de 50 volts entre terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 ampere. Qual a resistência entre os terminais? Então, vamos novamente. O que o problema está me dando? Tá? U, que é a tensão ou a diferença de potencial, que é 50 volts. A intensidade da corrente, que é 5 ampere. E a resistência que eu não sei. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar a resistência e vou dividir a tensão pela intensidade da corrente. Então, 50, que é a tensão, dividido por 5, que é a intensidade da corrente. Resistência igual a 10 ohms, tá? Bom, e aqui é aquele macetezinho básico para vocês, né? Lembrando, né, do triângulozinho, tá? Aqui tá todas as fórmulas para vocês usarem, tá? Para calcular a lei de Ohms. Nesse caso aqui é a primeira lei, tá? Que eu esqueci de colocar para vocês. Então, nós temos aqui, ó, aquelas duas fórmulas, né? Que eu já coloquei e mais uma. Então, eu tenho a primeira aqui, que é a resistência, tá? Em que a tensão é dividido pela intensidade da corrente. Se eu quero achar a intensidade da corrente, é a tensão dividido pela resistência. E, por último, tá aqui, ó, no caso, a tensão igual a intensidade da corrente vezes a resistência. Tá? E o triângulozinho, não esquecendo, tudo que está deitado se multiplica e o que está em pé divide. Então, se eu quero achar no caso, a intensidade da corrente, se eu tampar aqui, ó, o que eu vou querer? Eu vou dividir a tensão pela resistência. Se eu quero achar a resistência, é só dividir a tensão pela intensidade da corrente. Mas se eu quiser achar a tensão, eu vou o quê? Multiplicar, porque está deitada. Então, intensidade vezes resistência, tá? Então,
tá aí para vocês esse macete. Se vocês quiserem copiar no caderno, melhor ainda, para facilitar a vida de vocês. Vou deixar, tá, alguns exercícios para vocês fazerem, tá, para treinarem como é que calcula, tá, a lei de ohms. Dúvidas, estarei online, tá, no caso, durante, né, a nossa aula, ou pode me procurar pelo WhatsApp. Então fica aí para vocês esses 2 vídeos. Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima.